Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Tech Talks da Datainfo. É um prazer estar aqui com vocês e hoje com convidados muito especiais, abordando um tema que para nós aqui na Datainfo, ele faz parte do nosso DNA, né? Hoje o nosso tema é sobre o CMMI, falar mais a respeito desse framework que define qualidade, que traz processos, né, e implementa o que há de boas práticas aí no mercado de desenvolvimento de software. E para começar, né, nós trouxemos 3 convidados muito especiais. Né? Hoje estará aqui conosco Marcelo Ferrari, nosso cofundador e diretor executivo da Datainfo, Bernardo Barbon, nosso gerente da qualidade e governança aqui dentro da Datainfo, e o Karan, né, especialista aí, né, profissional da ISD, né, Karan, empresa aí responsável no Brasil por implementar aí o modelo e os frameworks aí dentro do CMMI, né? E o Karan foi um dos profissionais aí que nos apoiou aí, né, Karan, durante o nosso processo do CMMI 3. Bom, o CMMI é uma framework, né, criada pelo SEI, né, Software Engineering Institute, para ser um guia destinado a melhorar os processos organizacionais e a habilidades desses em gerenciar e desenvolvimento, aquisição e manutenção de produtos e serviços em TI. Hoje, aqui da Datainfo, nós vemos o CMMI com muitos benefícios, né? E quando a gente fala dentro da cultura, trabalhando aí processos, pessoas, tecnologia, a gente fala então aí da transformação digital, né? Então, Ferrari, eu gostaria muito que você discorresse aí para nós como hoje dentro da Datainfo a gente vem aí trabalhando o CMMI. Bom dia, Ívia. Bom dia, Karan. Bom dia, Bernardo. Prazer estar conversando com vocês aí. Acho que é um assunto bastante interessante que a gente vai tratar hoje. E principalmente para a Datainfo, né? Esse histórico da Datainfo de sempre estar buscando aperfeiçoar os processos, seja de desenvolvimento de software, seja na área administrativa, né? A Ívia foi muito feliz nessa introdução quando falou do tripé e da transformação digital, né? Pessoas, processos e tecnologia. O que a gente vai estar mais abordando hoje aqui é um dos pilares da transformação digital, que são os processos, né? Então, resgatando um pouquinho o histórico da Datainfo, nós iniciamos sempre focado nessa questão de executar processos, fazer uma entrega de um serviço ou de um produto para nossos clientes, sempre baseado em processo, né? Iniciamos nossa caminhada primeiro com a questão da certificação ISO 9001, lá em 2008, já há bastante tempo, né? Foi o primeiro passo aí na questão de certificar os processos que a gente executava dentro da nossa estrutura, seja em processos internos ou seja para processos externos, no que diz respeito à entrega de serviços ou produtos para nossos clientes. Então, trabalhamos aí com a ISO 9001, ali a gente deu um passo inicial nessa questão de certificar o processo, né? E depois a gente vem em busca a CMMI nível 3. Começou lá em 2017, 18, né? A primeira certificação que nós tivemos, já no nível 3 da certificação, e que, de fato, ela nos ajudou bastante, né? De fato, ela nos apoiou na entrega de serviços ou produto para nossos clientes. Isso é importante ressaltar, né? Nossas certificações, as certificações que a gente tem aqui, seja ela ISO 9001 ou CMMI, elas, de fato, são usadas no dia a dia, né? Não são aquela certificação para deixar pendurado na parede para dizer que tem a certificação. Nós, de fato, implementamos e utilizamos porque acreditamos que um serviço ou um produto entregue para um cliente, sempre que baseado em processos, que sejam um processo bem desenhado, bem escritos, eles, de fato, são um diferencial, né? Então, a gente acredita bastante
nessa questão. E a CMMI, então, ela veio agora com essa certificação, né, uma nova certificação do CMMI, ela veio comprovar o que, de fato, nossa cultura dentro da empresa ela acredita, né? Que nós temos aí um processo desenhado, um processo focado na entrega de serviços e produtos para nossos clientes. Então, é muito importante para nós essa certificação e ela comprova também, nós já medimos que você entregar esses serviços, principalmente na área de desenvolvimento de software, com o CMMI, os resultados são diferentes. Você tem uma entrega com mais qualidade, com mais subsídios aí para o cliente. Então, de fato, é muito importante essa certificação. A gente vê, né, Ferrari, aí essa importância de a gente ter, até porque a curva de aprendizado dos nossos desenvolvedores, do time como um todo, né, acaba apoiando por esse framework também, né? E já que a gente está falando dessa estratégia nossa, dessa estrutura dentro da empresa, né, de a gente ter ISO, ter o CMMI, a gente pode trazer aí essa qualidade, essa maturidade, desculpa, da DataInfo, e claro, qualidade também, né, em termos de entrega, em termos do que ela traz. E aí eu gostaria muito, né, Bernardo, você como responsável, né, como o gerente aí da área de qualidade, da governança da DataInfo, discorresse também um pouco para nós sobre a maturidade e excelência dos processos que acabam impactando aí no nosso dia a dia. Né? Então, gostaria que você, né, trouxesse para a gente também nessa linha. Bom dia a todos, né, que estão aqui presentes. Na minha opinião, né, o que o CMMI traz para nós, né, em excelência e maturidade? Por ser um framework que tem uma avaliação dentro dele, que permite a gente fazer o benchmark junto com as melhores práticas do mercado, eu consigo garantir, né, ou o CMMI consegue garantir que uma empresa ela tem um determinado grau de maturidade. No nosso caso, nós temos um grau de maturidade 3, que é tido como definido. Então, no mercado, até olhando o mercado, empresas que têm esse grau, o que elas conseguem ter, né, de benefícios, né? Elas têm uma excelência no seu processo, ela pode pegar esse processo, fazer adaptações para conseguir atuar de uma maneira mais aderente aos contratos ou projetos que consiga trabalhar e adaptar partes para conseguir ter essa excelência, tanto atingindo prazos, atingindo qualidade, atingindo, como eu posso dizer, a felicidade, né, da entrega para o cliente. Além disso, ela é internacionalmente reconhecida, essa certificação ou essa avaliação do CMMI. E, com isso, ela garante que os nossos processos internos estejam numa excelência que atenda ao mercado internacional. Além disso, ela também, dentro do próprio CMMI, dentro do nosso próprio processo, ele é voltado para uma melhoria contínua, né? Ou seja, o modelo ele fica incomodado se você não melhorar os seus processos continuamente. Ou seja, se eu já estou atingindo um número bom um exemplo, um número bom de produtividade, ele fica incomodado. Pô, será que você não consegue melhorar isso? Que partes do processo eu posso melhorar? E isso é uma grande vantagem competitiva, porque você não fica esperando inputs ou estímulos do mercado exterior para você tomar essas atitudes de melhorias, né? E também ajuda na decisão de onde precisa ser melhorado. Acho que isso é um grande benefício desse modelo. Além de que ele tem um foco muito forte no cliente e em performance. Eu acho que isso tudo faz com que a excelência que o CMMI coloca nos nossos processos faz com que a gente consiga atender o cliente. Eu acho que é isso que eu tenho para comentar a respeito desse tópico em particular.
É bem interessante, né, Bernardo, que você trouxe ali o ponto que eu vi, que é essa coisa assim, a maturidade que esse framework acaba trazendo para dentro da empresa faz com que a gente não espere só os inputs externos do mercado apontando para a gente, e sim a gente tem essa maturidade já de ir atrás e criar, né, ter essa melhoria contínua, né? Então, eu vejo que um dos itens aí que faz e traz aí para o nosso time essa melhoria contínua. E eu vou aproveitar, Karan, que você está aqui com a gente, né? Você como diretor executivo da ISD Brasil, né? Que vem aí atuando em várias empresas, né? Como digamos, avaliador do CMMI, né? Também queria ver contigo. O Bernardo trouxe para a gente esse olhar da maturidade que o CMMI, que o framework traz dentro, né, para nós aqui como empresa, para a gente ter esse dia a dia e ver essa melhoria, né? Mas como é que a gente traz aí essas práticas comparadas aí com as práticas internacionais? Porque desde 2000, né, que a gente traz aqui para o Brasil o CMMI, né, que conforme você colocou aqui para a gente, que a ISD vem atuando aqui no Brasil. Pode falar um pouquinho fazer até essas comparações do mercado internacional para um mercado nacional dentro do desenvolvimento de software e produtos? Ok, olá a todos os que estão assistindo. Obrigado aí, em especial a Data Info, pela confiança no trabalho da ISD Brasil ao longo aí dos últimos anos, como parceiros aí nessa jornada de melhoria de qualidade. E sim, o CMMI, na verdade, ele foi criado pelo governo dos Estados Unidos. Na verdade, uma iniciativa que combinou governo, indústria e uma entidade de pesquisa, que é o SEI, o Software Engineering Institute, que depois virou CMMI Institute, para melhorar o estado da prática do desenvolvimento de projetos, produtos e software. Por que foi feito isso? Justamente por conta da ideia de que existiam e existem problemas no fornecimento de serviços e principalmente de desenvolvimento de projetos e de software no mundo inteiro. E o DoD, que é o Departamento de Defesa norte-americano, identificou que os maiores problemas com esse desenvolvimento de projetos não eram técnicos, mas sim gerenciais. E não que nós tenhamos maus técnicos ou maus gerentes, pelo contrário, né? Os gerentes e os técnicos são os heróis que fazem as coisas acontecerem, apesar de uma série de dificuldades que possam existir. Aí criou-se não só o SEI, o Software Engineering Institute, como um modelo, um framework de qualidade, que na época era chamado de CMM, ou Software CMM, e que depois evoluiu para o CMMI, com o objetivo de agregar melhores práticas internacionais para o desenvolvimento. Por isso que indústria, junto com uma entidade de pesquisa, criou esse modelo que acaba sendo um benchmark. Inclusive, a própria avaliação de certificação hoje, ela é chamada de avaliação de benchmark. Por quê? Porque você se compara, a empresa se compara às melhores práticas internacionais para o desenvolvimento de produtos. Na verdade, muitos associam o CMMI somente com software, mas porque quase todo produto hoje em dia contém componentes de software, e ele nasceu, né, originariamente para a área de software. Porém, ele é um framework mais abrangente, ele consegue abranger todo o ciclo do desenvolvimento de um produto ou de um serviço. E a consistência, então, que você adquire ao colocar em prática esses conceitos, faz com que a empresa acabe tendo resultados melhores ao longo do tempo, como até foi comentado já pelo Ferrari, pelo Bernardo. Uhum. Hoje aqui no Brasil já são, só pela ISD Brasil, no caso, mais de 500 empresas, né, que vocês já vêm ajudando a ir no processo, né? Vejo, então, que diante do que a gente viu aí, do que traz, né, principalmente da qualidade,
assessoria, essa melhoria contínua, a gente vê que empresas que acabam tendo essa certificação, ela acaba tendo um diferencial no mercado. Como você falou, não somente aqui para empresas de software, mas também aí de produto, né, que já acaba tendo embarcado software e tudo mais. Sim, na verdade, até quando você fala de diferencial para o mercado, esse é o ponto. Na verdade, são 3 aspectos. Primeiro, que para o mercado, a empresa é vista com mais respeito, porque quando se fala que tem um nível de maturidade do CMMI, você, na verdade, pressupõe que a empresa está aplicando todos os conceitos que estão, que respaldam aquele nível. Então, isso acaba dando uma confiabilidade maior na empresa, tanto é que é por isso que em muitas concorrências públicas e privadas é solicitado um nível de maturidade, um nível de certificação. Porque atrás daquele nível, como, por exemplo, o nível 3 da Data Info, já está embutida a ideia de que todas as práticas que são necessárias para que a empresa atinja o nível 3 estão sendo executadas no dia a dia daquela organização. Isso acaba gerando, abrindo portas, na verdade, né, que seria um segundo aspecto, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional, para a empresa que contém essa certificação e que possui essa certificação. E o terceiro aspecto que eu diria, ou que eu ressaltaria, é o interno, porque você tem maior previsibilidade de resultados. E o que é previsibilidade de resultados para uma empresa de serviços? É dinheiro, é diminuição de riscos. Não só beneficiando o cliente, porque quando você é mais previsível, você consegue ser mais assertivo em prazos, custos, etc., como para a própria empresa, porque ela, desde o momento de uma eventual cotação, ela sabe com mais consistência aquilo que ela vai despender para executar aquele projeto. Com isso, ela consegue ter margens mais efetivas, consegue ter realmente uma entrega mais que possa ser realizada dentro dos prazos, de custos e qualidade, que é o desejo de toda empresa de serviços. Não, caramba, perfeito. E é exatamente nesse ponto que você trouxe aí, né, que aqui dentro, até quero chamar o Bernardo e a gente falar um pouquinho, né, Bernardo, que quando a gente fala desse diferencial, a gente acaba falando um pouco dessa previsibilidade, desse controle da entrega e tudo mais. E aí a gente traz otimização de processos, gerenciamento de atividades, controle dos projetos, né? Essa qualidade que a gente acaba criando dentro dos nossos softwares. Bernardo, dentro da tua responsabilidade, que é a parte aqui da qualidade, da governança, discorre um pouquinho para nós como o CMMI ajudou a gente aqui nesse processo. Bom, né, como até o próprio Karan comentou, né, ele é muito voltado para a otimização de processos, né? Então, o próprio framework, que antes ele tinha uma visão mais, vamos colocar assim, rupiana, né, do desenvolvimento de software, ele já incorporou no próprio framework a base ágil, né? Fazendo com que o próprio modelo e o próprio framework já indicasse para as empresas que estão adotando essas melhores práticas que o modelo ágil realmente é um modelo bem pautado ou bem ajustado ao CMMI. Então, essa parte, né, ele foi totalmente essa imagem que antigamente o CMMI tinha de ser rupiana ou ser muito aderente ao modelo RUP, caiu, quebrando esse paradigma. Então, esse é um primeiro ponto. Ele já trouxe o ágil. Outra coisa que ele também traz nessa parte de otimização de processos é como eu posso dizer, não é obrigando é um termo muito forte, mas é sempre indicando que você tenha que adaptar o seu processo para auxiliar as equipes a atingirem os objetivos. Ou seja, eu estou lá, entrou um novo contrato aqui dentro da Data Info, ou entrou um novo projeto. O que do processo a gente pode adaptar? Sem perder, obviamente, né, as práticas que o modelo pede. Mas ele diz, cara, vamos ajudar a sua equipe. Temos que ajudar a nossa equipe a desempenhar melhor, a entregar melhor,
a garantir que o cliente seja mais satisfeito. Então, essa parte de otimização de processos, ele é muito forte dentro do framework. Outra coisa, né, que eu gostaria de mencionar é que quando a gente está falando em gerenciamento e controle de atividades e projetos, né, o que que isso melhorou? Ele tirou um grande peso de formalismo que tinha antes. Agora nós temos as cerimônias ágeis, que é a daily, que é as sprint planning, que é a parte de entrega junto com o cliente, né, que é a review. Tudo isso já incorporado dentro do framework. Com isso, todo um rigor, um formalismo que tinha antes foi retirado. Então, com esse controle ágil, ele permitiu que a gente utilizasse Kanbans, a gente utilizasse técnicas Leans, tudo isso para ajudar no gerenciamento e controle dos projetos. Além disso, ele também é muito preocupado com a qualidade, tanto o framework quanto o nosso processo interno, tá? Por quê? Ele sempre tenta prever problemas. Como é que a gente faz isso dentro do nosso processo, que é aderente ao framework do CMMI? Através de revisões e verificações em vários níveis. Essas revisões passam desde o requisito, não vamos esperar chegar no código para ver se o requisito está errado. É já olhar lá em cima, verificar se o requisito está certo, junto com outros analistas, verificar se o requisito é o que o cliente quer, fazendo uma verificação e uma revisão junto com o cliente, para que se tiver algum desvio ali, nesse desvio não chegue até a entrega, e sim morra lá em cima. Além de que faz revisões e verificações em código e em entregas. E com isso, esse novo framework e esse nosso processo, ele vai fazendo várias demonstrações em diferentes pontos para o nosso cliente, tanto interno quanto externo. Aqui, quando eu falo de clientes internos, eu estou falando para a equipe que está desenvolvendo, a equipe de qualidade. Essas demonstrações vão sendo executadas e os seus issues, né, vão sendo resolvidos. E, junto com isso, em vários pontos, a gente faz essas apresentações para os clientes e os clientes verificam o quanto isso está aderente ou quanto isso está certo com o que eles querem. Eu acho que isso aqui resume bem a parte de otimização de processos, gerenciamento e qualidade que a gente utiliza aqui dentro da DataInfo, que ele como é que eu posso dizer? Que ele é aderente ao framework do CMMI. Legal, Bernardo. Dá essa ideia de como é que a gente implementa isso no dia a dia aqui dentro, né? O framework acaba sendo aí esse guia, digamos assim, né? E Ferrari, aproveitar que o Bernardo explanou bastante o nosso processo, vamos na prática dentro dos nossos clientes, como é que isso hoje vem impactando e como, né, acaba sendo, na prática, o CMMI sob o ponto de vista do cliente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora, né, trouxesse para nós mais esse olhar aí de como o mercado agora acaba percebendo o que a gente vem fazendo, né, de dentro para fora. E é interessante a tua pergunta, eu vou pegar um gancho aí que o Karan falou, da assertividade, né? Eu acho que todo cliente, acima de tudo, claro, ele quer ter qualidade na entrega, ele quer ter bons resultados, mas um dos pontos que incomoda muito o cliente é a assertividade, né? Então, acho que o CMMI, ele ajuda muito nessa questão da assertividade, tanto para nós, enquanto fornecedor, tanto quanto para o cliente também, que quer um prazo que seja atingido, que, de fato, a entrega seja feita naquele prazo acordado. E a gente tem vários clientes hoje principalmente da área pública, que seguem e cobram essa questão do CMMI, né? Desse grau de maturidade que a gente tem hoje na entrega. Então, os clientes hoje, quando eles veem um fornecedor que, de fato, tem uma certificação de CMMI, que segue um processo CMMI, e que vem uma maturidade nesse fornecedor,
é muito mais fácil o relacionamento no que tange à entrega dos projetos, do serviço, né? Então, o cliente hoje, ele vê na DataInfo, principalmente, como um fornecedor que faz uma entrega seguindo padrões, seguindo processos, seguindo uma metodologia, com várias documentações da que está sendo entregue, e isso dá mais uma confiabilidade muito maior para o cliente, né? Então, o cliente hoje, a nível de mercado hoje, ele tem olhado com com um melhor olhar, vamos assim dizer, né? Esses fornecedores que, de fato, têm uma certificação como o CMMI, né? Então, no nosso cliente específico, como eu falei, principalmente dos clientes públicos, eles têm, na visão deles, têm atingido melhores resultados com fornecedores que detenham esse tipo de certificação, que estão preocupados com processos, que estão preocupados com metodologias, com uma estrutura de entrega ágil, como o Bernardo também citou. Então, os nossos clientes que têm essa preocupação, e são muitos deles, têm tido excelentes resultados, né? E a prova disso é que as contratações que eles fizerem, que estão planejando, eles estão sempre olhando para essa questão de fornecedores com certificações, como, por exemplo, a do CMMI, né? Então, eu acho que, numa visão geral, eu posso dizer que os nossos clientes eles estão preocupados com o processo, né? Existe uma tendência no mercado, principalmente público, em adotar esse tipo de processo, né? Para buscar, como o Karan falou, uma assertividade maior nos projetos, né? Porque isso, a assertividade que a gente fala não é só prazo, é custo, né? É o principal, tanto para nós, enquanto fornecedor, e também para o cliente, né? Ele ter uma assertividade maior em termos dos resultados que ele espera na entrega dos softwares que ele está contratando, dos serviços que ele está contratando. Então, o que a gente vê, de fato, é que clientes que adotam esse tipo de contratação focado e que exigem certificações como a do CMMI, na nossa visão, eles têm tido resultados mais assertivos, né, em termos de prazo e também de custos apropriados a esses projetos. Então, de fato, é algo que tem dado bom resultado aí, tanto para o cliente quanto para nós, em termos como fornecedores de tecnologia. Eu vejo na nossa conversa aqui, né, que acaba, como você falou, né, Ferrari, traz o benefício para os dois lados, tanto para o cliente como para nós, né? E o ponto focal todo está nessa maturidade, porque a gente consegue ter essa assertividade tanto de entrega, tanto de projetos em si e custos, né? E é o que o mercado hoje busca. Então, eu vejo, sim, que a tua explanação está trazendo a nossa linha, nossa conversa, que ela traz muito esse olhar, né? De como um framework como o CMMI, ou a própria ISO também, faz com que tanto o cliente como as empresas observem o quanto elas acabam ganhando nesse aspecto, né? Que é prazo automaticamente e custos, porque eu consigo ter o resultado, né, de acordo com a solução que eu preciso. Obrigada, tá? Normalmente, só para complementar também, fornecedores que estão preocupados com as certificações, né, o mercado ele tem olhado como fornecedores que têm aí uma maturidade maior também, né? Então, quando você olha para eu mesmo, quando olho para um concorrente e vejo que ele já tem uma certificação como o CMMI, eu já olho um concorrente com outros olhos. Olho alguém que, de fato, está preparado, que tem uma cultura de processos, de metodologias, né? Então, de fato, essa questão aí de você ter uma certificação para o mercado hoje, ela é um diferencial. Ela é um diferencial porque mostra alguém que está preocupado. Como eu falei, um concorrente meu da DataInfo hoje, que ele já tem uma certificação, eu já olho ele com um outro olhar. Olho alguém que, de fato, é concorrente, ele tá levando para o mercado algo diferenciado. Então, acho que isso é importante ressaltar também, e isso eu sei que é uma visão também de clientes ou, né, de empresas que vão contratar tecnologia que tem uma maturidade maior em contratação. Quando você tem um cliente
que já tem uma maturidade maior em contratações, né, ele já enxerga esses fornecedores também como fornecedores com uma certa diferenciação. Acho que é importante também deixar claro isso, para que quem nos ouve, nos assiste aí, tenha essa visão também. Só fazendo um último adendo, né, a respeito disso aí, eu acho que uma mudança positiva que teve nessa nova versão do modelo e do framework é o seguinte: você tem que apresentar para o CMI Institute um relatório de performance, ou seja, você mostra como é que estava antes do seu processo e como ficou depois, através de números. Entre elas, óbvio, uma que é claro para todo mundo da área de desenvolvimento, que é produtividade. Então, ele pede para você medir antes e depois do processo. E a partir daí, você sempre ficar olhando esses números, né? Eu acho que isso é importante, que é uma diferenciação muito grande que veio do modelo anterior para o modelo atual. Antigamente você não precisava prestar conta, então, que nem o Ferrari falou, gente, foi feito, algumas empresas fizeram certificado só para ter certificado. Agora não, agora, pô, você está fazendo, você quer usar esse nosso framework, então me mostre que você está fazendo e como você está atingindo esses números, né? Eu acho que isso é um ponto importante para comentar. Fatos e dados, né, Bernardo? Vou aproveitar esse ponto, tanto seu como que o Ferrari trouxe em relação a esse olhar que os clientes têm, até para, né, cara, hoje a ISD Brasil já está aí desde 2000, né, trazendo aí o CMMI, e eu até queria ter a tua visão aí em relação a esses pontos que o Ferrari trouxe do cliente, né? Então, hoje a gente sabe que no Brasil não são tantas empresas que vêm, até o Bernardo complementou agora, que tem as certificações, né? Mas eu gostaria que você até colocasse assim, essa visão do mercado para empresas que possuem o CMMI, né? Então, eu até queria que tu falasse um pouquinho aí desse olhar dessas empresas que têm, porque como o Bernardo disse, hoje não é uma questão só de certificação, é uma questão de implementação também, né? Então, tanto o cliente exigindo de um ponto, como a própria certificadora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre esse olhar. Ok, na verdade, até na linha do que o Ferrari falou sobre o ponto de vista das empresas estarem prestando mais atenção nos fornecedores que têm a certificação, que têm o CMMI, etc. Mas por que isso acontece? O que é um comprador imaturo? É um comprador que somente olha o preço final. Agora, o que é uma empresa que apresenta somente um preço hora, ou um preço final para o serviço? É aquela que eventualmente não investiu em processo, não investiu em tecnologia, não investiu em treinamento, não investiu em retenção de profissionais, não valoriza talvez os seus profissionais como deveria. E todos esses aspectos podem causar, e efetivamente na prática nós vemos que causa o quê? Atrasos, retrabalho, eventualmente até o projeto não ser entregue. Então, o que a empresa compra na prática não é o preço, é o custo total de aquisição. E o custo total de aquisição inclui retrabalho, inclui o risco de não entrega. Qual é o custo de um projeto simplesmente não ser entregue? Porque às vezes existem projetos que têm data específica para ser entregue por uma questão de legislação, de mercado, etc. Enfim. E se não for entregue, ele simplesmente se perde todo o investimento que foi feito. Todo o investimento se perde ao longo dessa trajetória. Então, na verdade, as empresas que investem em qualidade, como a Datainfo, elas apresentam para o seu cliente um custo total de aquisição muito menor. Esse custo total de aquisição repercute em resultados melhores para o cliente, tudo aquilo que nós já comentamos. Então, esse é um aspecto, digamos assim, bem objetivo e voltado para essa relação de compra e venda. E sob o ponto de vista de tendência de mercado internacional e etc., que você comentou, se nós olharmos o histórico, que eu até comecei a falar lá atrás, que o CMMI nasceu por uma iniciativa do governo norte-americano,
que queria melhorar justamente a relação de fornecimento de seus projetos e projetos de desenvolvimento e etc. Aí criou-se o SEI, o Software Engineering Institute, que criou o CMM, que depois virou CMMI como modelo, e depois o SEI gerou uma entidade interna, uma divisão interna, para cuidar especificamente do CMMI, que é o CMMI Institute. E o CMMI Institute, depois, foi feito um spin-off, onde ele foi comprado pela ISACA. E o que é a ISACA? É uma entidade europeia que tem a ISO e tem outras normas internacionais. Então, cada vez mais, o CMMI está se tornando o padrão de fato no mercado internacional para o desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de software. Então, essa tendência é uma tendência que eu acho que vai continuar, ainda mais agora com uma internacionalização ainda maior, fruto do CMMI Institute fazer parte de uma entidade como a ISACA. E aí fica tudo padronizado, né, Karan? Independente, né? A gente segue um padrão mundial, é isso, né? À medida em que mais empresas utilizam-se desse framework, desse modelo para a implementação, você consegue ter uma ação dessas empresas até em conjunto, eventualmente, para a entrega de produtos e serviços com um nível de qualidade mais uniforme. Isso acontece no micro, por exemplo, se a Datainfo, em suas várias divisões, quiser fazer uma expansão do desenvolvimento com outros sites ou outras unidades no Brasil ou no exterior, a chance da uniformidade de resultados ser maior cresce à medida que todas essas unidades praticarem processos que seguem um mesmo framework. E isso, em escala global, também acontece. Legal, legal. Aproveitando essa fala, né, do Karan, que ele trouxe esse olhar, né, de a gente estar aplicando do mercado mundial, né, Ferrari, o CMMI versus a internacionalização da Datainfo. Dá uma falada para a gente aí, como é que você vê essa implementação, esse diferencial? Acho que já é de conhecimento de todos aí, né? A Datainfo, ela começou no ano passado um processo de internacionalização, né? Em busca aí de se tornar um fornecedor de tecnologia a nível mundial, né? E eu acho que o CMMI, como também o Karan acabou de falar, aí, ele já é mundialmente conhecido, né? Então, isso nos ajuda, né? Como, voltando ao que eu falei anteriormente, fornecedores aqui que têm esse grau de maturidade, empresas que compram tecnologia, serviço de tecnologia, que já têm uma maturidade maior, olham para fornecedores que também já têm uma maturidade maior, né? Que é o caso de fornecedores que têm certificações CMMI e ISO, que é o caso da Datainfo, que já tem as duas certificações, né? Então, assim, o mesmo vale para o mercado internacional, né? Se você vai atender clientes aí mundiais e você já leva contigo uma bagagem de conhecimento técnica, de processos, de metodologia, de certificações, como é o caso da CMMI, isso ajuda bastante, abre portas e está dentro do que a Datainfo já vem planejando aí há alguns anos, essa questão da internacionalização. Então, o CMMI nos ajuda bastante, né? E a gente tem visto, depois o Karan acho que pode falar melhor, porque tem mais propriedades sobre isso, mas o movimento mundial aí de certificações, né? O caso da China, que tem buscado aí muito essa questão da certificação, né? E quando você olha um país como a China, que já é uma referência na área da indústria, seja automobilística, em vários setores da indústria, e agora focando na indústria digital, também buscando as certificações, é porque, de fato, o mundo está olhando para vai olhar para fornecedores que têm esse tipo de certificação. Então, eu entendo que a CMMI vai nos ajudar a abrir portas aí para grandes clientes aí, mundiais, né? Então, eu entendo que vai ajudar bastante. E, claro, a gente tem aí toda uma estrutura por trás desse processo de internacionalização, e um dos pontos é a gente, sim, ter uma CMMI que vai junto conosco. Temos a ISO 9001, que também já é uma certificação mundial, como o Karan falou, né? Agora o CMMI ele vai ficar embaixo
de um órgão que já cuida da ISO. Então, essas são duas certificações mundiais aí que a DataInfo tem e que, claro, vão ajudar, como eu falei, na abertura de portas aí para grandes clientes internacionais. É assim que a gente espera, é assim que a gente está trabalhando e tenho certeza que a gente vai ter êxito aí pela nossa expertise em termos de tecnologia e mais com esses pontos aí que eu estou relacionando, que seja ISO, seja CMMI, que vão ajudar bastante aí nesse desafio que a gente tem de internacionalização, que é algo que nos interessa bastante, é algo que o Brasil tem um potencial grande também, né, seja pelas questões de conhecimento técnico aí dos nossos times, ou seja, também pelo o atrativo em termos de custo da nossa mão de obra, se for olhar em relação a um dólar, a um euro. Então, acho que a gente tem aí bons diferenciais em termos de custo, em termos de conhecimento técnico dos nossos times, e seja de certificações também, que demonstram a nossa maturidade na entrega de serviços de tecnologia. Já estamos preparados, né, Ferrari? É isso aí. A nossa parte a gente está fazendo, né? Cara, eu vou aproveitar essa fala do Ferrari e aí até depois quero ter mais uma pergunta ali para o Bernardo, mas só pegando o gancho do que o Ferrari trouxe aí sobre a internacionalização. E aqui no Brasil hoje nós fizemos um levantamento, são 37 empresas, me corrija se eu estou com o número incorreto aqui, que tem o CMMI, né? Empresas nacionais que possuem o CMMI. Fala um pouquinho disso para a gente, né? Em relação a nível nacional, a gente vê aí que é um número, né, pequeno até, diante de um framework, um modelo tão importante a nível mundial aí também. Queria só que você falasse um pouquinho a respeito disso. É justamente esse o ponto, e é o ponto talvez decisivo para que cada vez mais a DataInfo se sobressaia, porque a maioria das empresas, de novo, elas tentam economizar naquilo que gera custos para o seu cliente. Quando você economiza em processos, quando você economiza em treinamento, quando você deixa de ter certificações, você está tendo uma economia interna que está causando um problema para o seu cliente na entrega, porque você não está diminuindo os riscos de ter problemas nessa entrega. Então, a tendência do mercado é, naturalmente, ir adotando o modelo de uma maneira crescente, até por conta daquilo que eu comentei da ISACA, da internacionalização e etc. Porém, cada vez mais empresas que têm esse diferencial vão se destacar e vão ocupar o espaço daquelas que não têm. Como até foi dito, o mercado da China hoje vem investindo muito. Por incrível que pareça, o mercado da China ele é muito maior do que o mercado norte-americano sob o ponto de vista do uso do modelo. Por quê? Porque a China, esse fenômeno aconteceu com a Índia cerca de uns 10, 15 anos atrás, e agora vem acontecendo com a China, de investir na tecnologia como uma forma de se sobressair e de ter alguns diferenciais para o mercado internacional. E o índice de utilização do CMMI acaba sendo um fator, um indicativo objetivo muito específico de que isso é um fato e de que é um fato também o CMMI ter se tornado um padrão internacional. Legal, Karan. Bernardo, vou aproveitar, né, essa fala do Karan aqui para ti e até te questionar a aderência do CMMI com relação ao mercado mundial. Queria entender da tua parte como é que você vê essa aderência. Bom, né, pegando o gancho de todos aí, né, primeiro ponto é a padronização internacional, né, que é reconhecida, né. Então, esse padrão é reconhecido no mundo, e agora, até como o Karan citou, ficou abaixo do ISACA, né, tornando isso amplamente aceito pelo mundo inteiro, né. Outra coisa que a gente pode destacar é a relevância global, né, do modelo, né, e do framework, que é, como ele não é específico para um setor ou para uma região geográfica, ele é aplicável para uma gama de indústrias e setores, incluindo a parte de tecnologia, manufatura, serviços, etc., né? Com isso, tornando, né, relevante para as empresas que buscam melhorar os seus processos, né? Além disso, óbvio, além desses atendimentos
de padrões globais, ele também é focado bastante em qualidade. Todo mundo quer qualidade, tanto a nível você em casa, você quer a qualidade de um serviço, assim como uma empresa de grande porte também quer. Com isso, a gente tem o CMMI sendo incentivado para ser colocado em várias indústrias, assim como a ISO foi, né? Outra coisa que eu acho que vale a pena salientar é, que nem o Karan comentou, a colaboração internacional a respeito disso. O que que acontece? Se eu tenho uma empresa que já tem um processo que segue as práticas do CMMI, eu posso ter uma colaboração com uma outra empresa que também tem essas práticas, também tem esse modelo adotado, fazendo com que parcerias e colaborações aconteçam em diferentes partes do mundo e que a linguagem comum é o seu processo, a sua maturidade, né, e o alinhamento com as práticas de negócio. Eu acho que, em relação à aderência mundial, acho que são esses os maiores tópicos que a gente pode colocar e dizer que, olha, é realmente uma aderência mundial, é um caminho que está sendo seguido, e que não deve ter volta. Acreditamos, né? Gente, acho que vimos aqui muitos pontos colocados em relação à certificação, desde a parte de você obter, do quanto ela impacta tanto para o mercado como no processo interno. E, Karan, eu gostaria muito agora de ter uma visão sua em relação sobre as tendências do mercado com o CMMI para os próximos anos, né? A gente discorreu aí que a gente tem benchmark, no CMMI agora veio mais agilidade, o custo de aquisição, mas eu queria entender de ti, assim, ó, já que você vem, né, junto com a ISD Brasil, ajudando tantas empresas e estando tão alinhados aí com tudo que acontece a nível mundial, como é que você vê essa tendência do CMMI aí para os próximos anos? Eu acredito que justamente com essa maior maturidade do mercado comprador, ao perceber que comprar de uma empresa que não investe em qualidade, não investe em certificações, não investe na prevenção dos problemas que podem acontecer durante o desenvolvimento de um projeto. Porque note, quando você compra um projeto ou compra o desenvolvimento de um serviço, você está comprando um resultado futuro. Então, a capacidade daquela empresa em fazer aquele resultado futuro acontecer de uma forma efetiva é efetivamente aquilo que a empresa compradora está valorizando, está comprando. E o CMMI, ao focar no processo, ele está focando justamente nessa capacidade de entrega da empresa, não somente de projetos atuais, mas como projetos futuros. Então, eu acho que a questão da tendência é uma tendência de utilização cada vez maior, primeiro, por esse fator intrínseco ao próprio modelo, que é a melhoria que acaba sendo gerada para o cliente, na outra ponta. Em segundo lugar, pela percepção de melhoria interna, que, como nós vimos aqui, quem usa o modelo, no caso a Datainfo, está percebendo isso internamente também, como um fator até de auxílio à própria competição com outras empresas no mercado, pela maior previsibilidade, etc., tudo aquilo que nós já falamos. As empresas compradoras percebendo que terão resultados melhores, e a concorrência internacional, porque quando, por exemplo, a Datainfo, ela cada vez mais, e todos nós esperamos, se torne uma marca internacional conhecida, mas enquanto isso está em processo de acontecer, o fato de associar um label como CMMI à marca já demonstra um patamar de qualidade que, independente do nome, fosse Datainfo, fosse ABCD, já estaria um patamar diferente pelo fato de ter esse label. Então, a tendência é que, pela competição internacional, também a utilização acabe sendo cada vez maior e mais abrangente na cadeia de fornecimento, porque também nós temos que considerar que, às vezes, uma empresa ela subcontrata, e ao subcontratar,
os seus subcontratados também deveriam seguir um padrão de qualidade similar. Então, essa é um efeito cascata interessante para o mercado, para as empresas prestadoras de serviço e principalmente para os clientes. Legal, Caran. Eu vejo que um ponto aí da tendência é essa maturidade por parte dos compradores, né? Esse conhecimento, entendendo o quanto é importante estar adquirindo seus serviços de fornecedores que tenham essas certificações, que estejam aí preocupados também com o custo de entrega, como você já vem falando, né? Legal. Perfeito. Quanto mais os compradores de serviços se preocuparem com isso, mais eles terão serviços entregues, produtos entregues com maior qualidade, quanto eles vão retroalimentar esse efeito positivo no mercado. Porque quando você valoriza aquilo que está sendo bem entregue, pelo fato de ter um processo robusto por trás, você está valorizando e incentivando o mercado a melhorar como um todo. Exato, exato. Pegando o que a gente está conversando aqui sobre essa tendência do mercado de CMMI para os próximos anos, Bernardo, o futuro dessas práticas, né, olhando sob o ponto de vista técnico, para onde vai? Bom, eu acho que aqui o que mais se fala hoje em dia, né? E eu acho que é por aí que deve acontecer, começar a utilização de inteligências artificiais em cima desses processos e desses modelos. Como, por exemplo, vamos começar a fazer análise de dados avançadas, ou seja, fazer com que grandes volumes de dados de desempenho e projetos possam ajudar as organizações a identificar tendências, padrões e prever riscos e problemas com base nesses dados históricos, né? Essa inteligência poderia nos começar a sinalizar isso. E a IA entra também na parte de automação de avaliação de processos. Eu tenho ela olhando uma determinada parte do meu processo interno e começar a identificar evidências automatizadas me indicando, olha, esse processo ele não está tendo as saídas necessárias ou a performance necessárias. E, a partir daí, indicar melhorias dentro do nosso processo. Além disso, essas inteligências, né, esses modelos de machine learning, elas podem ajudar a fazer a personalização ou as adaptações das práticas do modelo com base nos dados históricos e nos dados do projeto ou do contrato que a gente vai começar a executar, né? E, além disso, eu acho que toda essa parte de qualidade também vai ser afetada, né? Basicamente, eu vou ter uma IA ou vou ter uma machine learning que vai poder fazer um teste em cima do meu software de uma maneira mais assertiva do que hoje é executada, né? Em que eu possa fazer pen testes, fazer testes de performance, tudo isso de uma maneira mais fácil, mais automatizada, ajudando a equipe de testes a realmente se preocupar com o que é necessário, né? Ou o que é o que se espera, e não fazer o feijão com arroz, e isso essas inteligências iriam fazer. Eu acho que a tendência do mercado, quando se fala a respeito do, tecnicamente, o que pode ser colocado, é realmente a utilização dessas inteligências artificiais em vários contextos, né? Dentro do modelo, melhorando a utilização desses processos, né? Essa é a minha visão, acho que para médio e longo prazo que eu tenho do que pode agregar novas funcionalidades ou novos caminhos dentro tanto a nível de processos quanto a nível do modelo o framework do CMMI. Perfeito, perfeito. Ou seja, já trabalhar esses dados de forma mais automatizada, né? Ferrari, eu vou aproveitar aqui, né? A gente está chegando, né, já ao fim aqui das nossas perguntas.
e ver com você assim, ó, sobre o futuro e a evolução das contratações no desenvolvimento de software focado em processos de CMMI, né? Então, agora, aí, como é que vão ser as contratações, né? Vendo aí tudo que a gente discutiu sobre o CMMI. E tem muito a ver com o que a gente relatou há pouco, né? A maturidade dos compradores, né? Acho que a gente tem visto a maturidade dos compradores, tanto da área pública quanto privada. Quando falo compradores, na área de tecnologia, né? Ela tem evoluído bastante, então isso nos dá uma visão de que as contratações futuras aí, elas vão ser muito baseadas em fornecedores que, de fato, tenham as maturidades que ajudam na entrega de um serviço de tecnologia, né? Então, eu acho que a questão do CMMI, fornecedores que têm aí essa certificação, de fato, eles terão um diferencial perante os demais concorrentes, seja, como eu falei, CMMI, ISO 9001, que é o caso que a DataInfo tem, eu acho que vai ser um diferencial. Então, eu olho para o mercado, tanto público quanto privado, aumentando a maturidade, aumentando o requisito. Que é como você falou, o custo de você contratar um fornecedor, eu acho que o Caram falou agora há pouco também, de contratar um fornecedor só pelo valor da hora, só pelo valor o que você entregue, ele é muito simplista, ele é muito pobre, né? E aí você faz contratações por valores muito baixos, né, por fornecedores que não estão preparados, que não têm um modelo, que não têm uma metodologia, que não têm processo focado na entrega de um serviço, você vai ter problemas. E isso de fato, impactam para um cliente final, né? O cliente final ele está comprando tecnologia para atingir o objetivo final dele. E se ele não tem esse objetivo final dele atendido, não tem essa entrega que ele tanto precisa, ele também vai começar a olhar com uma maior criticidade para os fornecedores de tecnologia que ele tem hoje, que entregam esse serviço, né? Então, eu vejo que essa maturidade do mercado ela tem aumentado e, de fato, quem está preparado, quem já tem aí, por exemplo, uma certificação CMMI, sai na frente em termos de um fornecedor aí que está comprometido aí com uma metodologia, com um processo, enfim, que possa ser um diferencial e que tenha uma garantia maior de entrega, né? Uma eficiência melhor, uma assertividade melhor na entrega, que hoje todo cliente ele busca um fornecedor que tenha, de fato, tenha uma entrega assertiva, com qualidade, um compromisso com a entrega, porque, como eu falei, um projeto na entrega para um cliente, isso impacta no negócio do cliente. O cliente está contratando algo, um produto, um software para o negócio dele, para que ele tenha um diferencial também perante a concorrente dele, a concorrência que ele tem. Então, essa não entrega pode impactar muito. Então, eu acho que essa contratação de fornecedores com diferencial, ela tem aumentado e a gente tem visto tanto no setor privado quanto público, né? Então, acho que vai ajudar bastante a DataInfo aí, tendo essas certificações, principalmente o CMMI, eu acho que vai se destacar no mercado e teremos aí, como eu falo, aí, grandes clientes aí a curto, médio prazo, porque a gente entende que estamos preparados, seja em questões de tecnologia, seja em questões de processo, em questões de diferenciação de entrega. Então, acho que é isso. Então, eu estou muito otimista aí para os próximos aí, anos aí, no que diz respeito às contratações de serviços de empresas que, de fato, detêm uma expertise, que detêm uma certificação diferenciada, como é o CMMI. Legal, Ferrari. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio do podcast Tech Talks da DataInfo, né? Esse podcast ele tem como objetivo estar falando sobre tecnologia, estar trazendo aí convidados especiais como esses nossos 3 convidados de hoje. Caram, muito obrigada. Ter você aqui conosco é um privilégio, né? Porque você deu os caminhos das pedras aí até para quem está nos ouvindo também, né? E claro, né? Trouxe aí muita informação para nós. Ferrari, um profissional aí que tem uma empresa, né? Um empreendedor com uma empresa aí mais de 20 anos no mercado, trouxe aí muita informação para a gente, o seu ponto de vista é de extrema importância, né? Para que a gente traga aí para o mercado a excelência na entrega. Então,
Muito obrigada aí para você também. E Bernardo, sem sombra de dúvidas, né, você na operação fazendo com que seja implementado, seja colocado em prática, né, o CMMI aqui dentro da Datainfo. A vocês, muito obrigada pela disponibilidade do tempo de vocês, pelas informações que vocês trouxeram hoje aqui para nós. E aos nossos ouvintes, a gente faz o convite para que estejam conosco aí nas nossas redes sociais, nosso podcast, o Tech Talks Datainfo, você vai aprender muito com ele. Você vai poder acompanhar aí no YouTube, Instagram, certo? E LinkedIn. Então, ou seja, em todas essas plataformas aí de redes sociais onde nós estamos. Agradecemos imensamente aí a atenção de todos. Muito obrigada, pessoal.